Renato Meirelles já está conosco. Hoje vamos falar sobre casos de assédio em empresas. A Petrobras diz ter comprovado 10 casos de assédio e importunação sexual entre 81 denúncias apresentadas de 2019 a 2022. Esses dados foram obtidos com exclusividade pela TV Globo, mas a gente vai aproveitar esses dados aqui para ampliar e trazer essa discussão e mais números, não é, Renato, sobre os casos de assédio em empresas. Bom dia para você. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todo mundo que segue a Band News. Mais uma vez a coluna abre espaço aqui para mostrar uma realidade que infelizmente persiste de existir não só no Brasil, como no resto do mundo. E a barbaridade de hoje é o assédio sexual que ocorre de forma muitas vezes velada, mas frequente dentro das grandes empresas do Brasil. Nós tivemos aí recentemente, como a Sheila acabou de dividir com a gente, um comunicado da Petrobras afirmando que depois de 2 meses de investigação, nós tivemos 10 casos de assédio e importunação sexual constatados dentro da empresa. E para o ouvinte entender do que nós estamos falando de casos de chefes que apalpam o seio de funcionários. Nós estamos falando daquele flerte que condiciona muitas vezes algum tipo de vantagem dentro da empresa a favores, vamos dizer assim, que funcionárias teriam que fazer com relação aos seus chefes. Isso muitas vezes significa que as chances que as mulheres teriam de progredir na carreira são ainda menores do que o machismo estrutural nos leva a ter, porque quando nós temos homens responsáveis pela promoção dessas mulheres, você passa a ter um modelo de promoção que muitas vezes troca favores por possíveis ou promessas ainda de vantagens profissionais. Ah, Renato, tudo bem, mas como é que a gente vai saber se isso não é um flerte comum de acontecer dentro de profissionais da mesma empresa, de um caso de assédio? A regra é muito clara, são 2. Primeiro que não é não, e o segundo é que se tem relação de poder, se tem relação de hierárquica entre 2 partes, a chance disso ser assédio é muito maior, até porque o custo do não é muito maior. Como a Sheila dividiu com a gente, nós temos alguns dados que mostram que essa realidade é maior do que todos nós gostaríamos. Nós temos aí 27% das mulheres conhecem uma mulher que sofreu assédio no atual emprego em que está. Quando nós perguntamos se esse número, não no atual emprego, mas já soube de algum caso de assédio, esse número sobe para quase 3/4 entre as mulheres entrevistadas. Isso dificulta o ambiente de trabalho, isso além de ser imoral, é ilegal. E se todos esses ambientes, essas razões não forem capazes de criar um movimento na sociedade para mudar essa realidade, que sejam argumentos econômicos. O assédio prejudica o ambiente de trabalho, aumenta o turnover e traz prejuízo para as empresas. Renato, o que você trouxe agora é muitíssimo importante, que é o seguinte: assédio está relacionado à relação de poder, muito mais do que a gênero, né? Muito mais do que outra situação. É relação de poder, é uma pessoa acima que tem ascensão, né, sobre funcionários e aí força aquela situação. Outro ponto também é essa questão de alguns homens dizerem: ai, mas hoje em dia não pode fazer mais nada que vai ser assédio, não posso dar um beijinho. Sabe sim, né? Os homens dizem: eu não sei mais o que eu posso fazer. Claro que sabe. É questão de bom senso. Sabe sim. E o cara que diz que não sabe,
não pode eventualmente estar dirigindo o carro que está dirigindo agora, porque não tem bom senso, né, gente? É uma questão simplesmente de saber viver em sociedade. É só isso, é só tratar a mulher como uma pessoa. É muito difícil fazer isso. Ô, Renato, agora a questão preocupante é a seguinte, a gente ficou sabendo desses casos de assédio e de importunação sexual graças a uma investigação, né? São informações que vieram à tona por meio da Lei de Acesso à Informação. Será que isso pode impulsionar a descoberta de outros casos? É importante a gente falar sobre isso, né? É importante não ter panos quentes sobre esse assunto. A Petrobras é a maior empresa do Brasil, é uma empresa de economia mista. Nós temos uma outra grande empresa que está entre os 5 maiores bancos do Brasil, que foi a Caixa Econômica Federal. Nós vimos que caiu o presidente da Caixa Econômica Federal, o ex-presidente Pedro Guimarães, por conta de denúncias de assédio. Denúncias muito semelhantes a essas apontadas pela Petrobras. Só que muitas dessas vítimas tinham medo de denunciar, já que o assédio partia do próprio presidente da instituição, né? O assédio foi apresentado, foi incentivado pelo próprio presidente da instituição, num cenário em que se tentou falar que não se pode fazer mais nada, não se pode mais cantar uma mulher, e comentários claramente machistas que não resistem àquela pergunta básica: e se fosse a sua filha? Né? Porque essa pergunta, por mais simplória e rasa que seja, Sheila e Carla, é óbvio que o problema é muito mais complexo do que isso, mas essa pergunta costumaria resolver uma série de dilemas sobre qual é o limite. Né? É uma questão muito simples. Imagine se fosse a sua filha. Então, básico, né? E tem um aspecto importante, né? A quantidade de empresas que até hoje ainda não têm canais de denúncias, né? Como o canal de denúncia é importante, como a mulher pode se sentir à vontade, saber que a sua informação será tratada com sigilo, com seriedade, que será levada adiante, que haverá uma apuração, poder confiar nisso, né? Para fazer a denúncia. Ter esse canal é fundamental e muitas empresas ainda não investiram nisso, né, Renato? Ter um canal de denúncia ligado diretamente ao compliance, não ter relações hierárquicas do compliance com os dirigentes que poderiam estar eventualmente sendo acusados dessas ações, garantindo independência ao compliance e num ambiente seguro, que garanta o sigilo das informações. O pior cenário que pode existir é uma vítima finalmente ter coragem de denunciar, e quando eu falo coragem, é porque tem uma série de dúvidas, de medos que se passam na cabeça de uma vítima que está assustada, que está fragilizada com esse processo e que, além de tudo, tem medo de perder o emprego, de perder o seu ganha-pão, caso descubram que foi ela quem fez essa denúncia de assédio. E o pior cenário é, após todo esse processo, ela ser exposta, o assediador continuar no seu lugar e, na prática, a vítima passar a ser culpada pelo assédio que ela mesma sofreu.